Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. É isso aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Se Liga desse nosso sabadão, dia 5 de fevereiro. Dissemos adeus aí para esse mês de janeiro, né? Eu fiquei com medo de acordar na terça-feira e ser 32, não ser dia 1º de fevereiro, mas cá estamos no segundo mês do nosso amado ano de 2022, com mais uma edição do Se Liga, com muita informação, com muito bom humor, com muita crítica e, claro, sempre com a sua participação. A qualquer hora, a qualquer tempo, você pode mandar a sua mensagem para a nossa equipe pelo WhatsApp 62992398683. Hoje a gente fala no programa sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer. Nós tivemos agora na sexta-feira o Dia Nacional do Câncer e sábado, agora, dia 5 de fevereiro, é o dia da mamografia. Nós temos, portanto, temas importantes a debater no programa de hoje, por isso recebemos um convidado especial também, Dr. Rodrigo Fogassi, já está aqui na nossa bancada. Divide a tela aí para a gente, coloca todo mundo. Dr. Rodrigo, bom dia para o senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Matheus, equipe, eu agradeço o convite. Eu acho que vai ser um sábado de muita produtividade, eu agradeço a todos. Dr. Rodrigo é formado em Medicina pela Universidade de Campinas, especializado em Oncologia pela Universidade de São Paulo e oncologista titular do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui de Goiânia. E a nossa bancada está aqui com as suas tradicionais presenças, suas tradicionais cadeiras. Maria Tereza, você está de Animal Print hoje, uma onça pintada. Você está brava ou você está de bom humor? Bom dia. Eu tô super de bom humor. Hoje é aniversário do meu filho mais velho. Tá fazendo 45 anos, eu tô super satisfeita. Enfim, não, eu tô bem-humorada, trabalhando bastante. Eu não fiquei com essa impressão de que janeiro foi tão comprido assim, não. Entendeu? Para mim foi um mês normal. Não sei porque que todo mundo está falando que janeiro foi tão comprido. Você achou comprido, Rimendes? O senhor achou, doutor Rodrigo? Não achei, não. Nossa, janeiro, eu achei esse janeiro quase agosto do ano passado. Foi. Pelo menos já foi. Não, né? foi. E agora já entra fevereiro. E já vou dar um bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente, para a gente começar, porque a gente fica falando do mês, senão o mês que já passou, volta de novo. Vamos falar para frente. Bom dia. Bom dia, Rimene. TT, prima, tudo bem contigo? Tudo bem, tô ótima, toda trabalhada no vermelho, no raiozinho, tô aqui maravilhosa neste sábado, senhoras e senhores. É isso aí. Antes de dar sequência ao nosso programa, eu preciso fazer uma correção. Sexta-feira, dia 4, foi o Dia Mundial do Câncer e hoje é o Dia Nacional da Mamografia. Doutor Rodrigo, são datas importantes que trazem, claro, um alerta sobre a necessidade de nós termos aí o diagnóstico precoce dessas doenças, de termos exames preventivos e passar esse recado de alerta para toda a população, não é mesmo? Sem dúvida. A gente tem espalhado pelo ano, pelo nosso calendário, várias datas importantes e todas elas a gente consegue concentrar em um tema comum, que é a prevenção e o diagnóstico precoce, pois esses são as principais estratégias para a gente combater aí essa doença que é tão grave, mas quando diagnosticada de forma precoce, ela pode ter bons desfechos e boas histórias para se contar. Doutor, a pandemia dificultou o diagnóstico, dificultou esse trabalho de conscientização? Outras doenças, os cânceres, ficaram em segundo plano por causa da Covid-19? Eu costumo dizer que se a nossa vida fosse um filme, né, a Covid-19 seria o ator principal do filme no momento 2020 e 2021. A Covid tomou conta dos noticiários, das discussões de casos dentro do nosso hospital, e não é por menos. Realmente a Covid é uma doença muito séria. Graças à ciência, a gente atualmente tem a vacinação, e por conta disso a mortalidade tem reduzido nesses últimos dias, apesar desse avanço da Ômicron, mas realmente a gente viu que no ano de 2020 e 2021 os casos diagnosticados de câncer diminuíram.
E se a gente pegar os cânceres que dentre todas as doenças oncológicas, o câncer é uma doença que está subindo, está aumentando, por que em 2020 e 2021 isso reduziu? E aí foi feito um estudo muito bem conduzido pelo AC Camargo, de São Paulo, que demonstrou que teve uma redução, para a gente ter ideia, de quase 50% dos diagnósticos de câncer de próstata. E não é que o câncer reduziu, é que, na verdade, essas pessoas estão convivendo com a doença e, infelizmente, não sabem disso. Agora, doutor, do diagnóstico precoce desse período de pandemia pelo qual a gente ainda está passando, né? Nós não chegamos ao final. Falar em diagnóstico precoce de um tratamento de uma doença que pode ter bons resultados de cura até para com um sistema de saúde ainda precário. Como é que a gente trata isso dentro da saúde pública brasileira, doutor? Esse é um tema muito complicado, porque realmente o acesso ainda aos pacientes do SUS é um acesso muito difícil. Cada estado, cada estado tem a sua regulação. Então, o paciente, imagina, ele precisa primeiro ter um sintoma, caso ele não esteja fazendo seu check-up. Então, ele tem um sintoma, ele procura uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde, a gente sabe que essa consulta já demora para ele conseguir agendar. Depois, esse médico, se ele desconfiar que tem um câncer, ele vai pedir alguns exames que demoram para ser agendados. Quando faz os exames, tem o diagnóstico, aí ele vai ser referenciado para um hospital especializado em câncer. Então, nós temos um trabalho muito bacana no SUS, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e nós víamos que muitos casos acabavam chegando mais avançados, principalmente pela falta de acesso que as pessoas têm ao sistema público de saúde. Isso é muito complicado, porque um câncer que poderia ter sido curável no começo, ele acaba se tornando incurável por essa demora. Doutor, diga lá, Tetê. Para nós mulheres, doutor, né, a gente fica muito preocupada, né, em relação principalmente ao câncer de mama, né, que os números são bem expressivos, mas também ao câncer de colo de útero, né, que são os dois principais que a gente consegue ver de acordo com as pesquisas. Por exemplo, eu já tenho 41 anos e eu fui fazer o exame preventivo junto ao meu ginecologista e ele falou, olha, passou dos 40, vai ter que fazer mamografia, amor. Né? E eu achava assim, cada vez que eu ia com a minha avó para ela fazer mamografia, que maceta assim nossa mama, mas é necessário fazer. E aí eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer esse negócio, gente. Mas tem que fazer, o fato é que tem que fazer. Só não fiz ainda porque covidei, agora tem que esperar ficar 100% descovidada para fazer o exame. Queria que o senhor falasse um pouco para as mulheres que nos escutam agora, né? Realmente é assim, depois dos 40, a mamografia, sempre quando fizer o preventivo, antes dos 40, sempre quando houver necessidade, porque o ginecologista, né, quem nos acompanha faz o exame de toque, né, para saber como é que estão as coisas, enfim, e principalmente para as mulheres que nos escutam, né? De repente, será que é importante mesmo fazer prevenção, não é? Alerta para essas meninas lindas que têm muita vida pela frente. Sim. Tetê, muito bem lembrado. A gente tem, você citou dois dos principais tipos de câncer que acometem as mulheres: o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Lembrando que para um deles a gente tem uma vacina, né, que é a vacina contra o HPV, que ela está disponível já no Brasil, então a gente tem que martelar isso o tempo todo, porque quem não gostaria de ter uma vacina para evitar um câncer? Eu, por exemplo, se tivesse uma vacina para evitar o câncer de próstata, certamente eu estaria no primeiro lugar da fila, porque realmente isso é muito importante. Lembrando que quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente não é só o câncer em si, é o impacto que isso causa na vida feminina. O tratamento para um câncer de colo de útero, quando esse câncer ele é avançado, ele passa por uma cirurgia de retirada do útero, por exemplo. E é um câncer que acomete mulheres jovens, então se você for retirar o útero dessa mulher, muitas vezes ela ainda não tem filhos, ela vai acabar perdendo a capacidade de engravidar. Isso é muito complicado, muito complexo, é uma discussão muito grande. E caso essa doença ela já esteja numa etapa mais avançada ainda, onde a gente tem casos metastáticos,
uma doença muito complicada de se tratar. As metástases, muitas vezes, que vão para o pulmão, fígado, ossos, são doenças que são difíceis de tratar e é uma doença grave. Quando a gente está falando do câncer de mama, realmente, assim, 40 anos é uma idade onde muita coisa muda, né? Então, a gente tem realmente a indicação de fazer com 40 anos. Essa idade pode ser diminuída em caso tenha casos na família, né? Então, a gente sabe que algumas famílias têm casos muito prevalentes de câncer de mama, então, realmente, a gente pode até diminuir a idade para o início da investigação. E lembrar de sempre a mulher se conhecer, mulher se tocar a mama no banho, para ver realmente se está tudo em ordem. E hoje em dia a gente sabe que a prótese de silicone, ela está muito difundida, né? As mulheres colocando prótese de forma até habitual. E o que fazer com a prótese de silicone? Dá para fazer exames de mamografia ou ressonância magnética de mama? Sim, não só pode, como deve. Tá? A colocação de prótese de silicone não contraindica a pesquisa e a investigação de um câncer de mama. Doutor, agora, antes da sua pergunta, mesmos... Rimene, antes da sua pergunta, eu queria só trazer alguns dados aqui que a nossa produção levantou e que eu acho que são legais para embasar. Os dados são terríveis, né? Mas eles são importantes, vou reconstruir aqui a minha fala, para embasar a nossa discussão. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que aqui no Brasil nós tenhamos 625 mil novos casos de câncer a cada ano desse triênio, 2020, 21, 22. Então a gente está aí nesse último ano da estimativa. Entre os homens, os tipos de câncer mais comuns são o de próstata, quase 30%, cólon e reto, com 9,1%, pulmão, 7,9% e estômago, 5%. Nas mulheres, como a TT bem disse, o câncer de mama lidera, também 30%, seguido de cólon, 9%, colo do útero, 7,4%, pulmão e tireoide, ambos com 5%. Então, isso dá uma ideia também de onde as políticas públicas devem atuar, em quais segmentos elas devem ter assim, mais prevalência para que nós possamos trabalhar com esse diagnóstico, com essa prevenção. Sua pergunta, Rimene? Como a TT falou, sobre o câncer de mama, né, a partir dos 40, os cuidados que devem ser redobrados. Isso serve para o homem também, no caso do câncer de próstata? Como é que fica a idade para o homem quando se trata da doença no homem, que no caso é o câncer de próstata o mais incidente? O câncer de próstata realmente, Rimene, é o mais incidente no homem, mas não é o que mais mata os homens quando a gente está falando de câncer. Já a mulher, sim. A mulher, o câncer de mama, além de ser o mais incidente, é o câncer que mais mata as mulheres. As mulheres, a gente tem 10 anos praticamente de benefício do início do nosso check-up. Para a gente ter ideia, a mulher, geralmente 40 anos, o homem está indicado iniciar o check-up, o screening do câncer de próstata a partir dos 50 anos. Esse screening passa por um exame de toque e o exame de sangue do marcador tumoral, que é o PSA. Tá? Caso a pessoa tenha casos na família que a gente considere o paciente com risco maior, por exemplo, se ele teve um pai, um irmão que teve um câncer de próstata, a gente diminui 5 anos essa idade. Então, começaria com 45 anos. E caso ele tenha mais fatores de risco, por exemplo, afrodescendente, ou casos familiares de câncer de próstata, aí sim a gente puxa para 40 anos. MT, eu queria a sua participação, porque todo mundo vai ter uma história triste, todo mundo tem alguém conhecido, todo mundo tem um amigo, um parente próximo que já viveu alguma história triste relacionada a câncer. E aí a gente trabalhar essa questão como uma questão de saúde pública e justamente por isso exercer a nossa cidadania cobrando melhorias dos poderes constituídos é muito necessário, né? Eu fico muito impressionada com a defasagem que existe, né, entre o tratamento público e o tratamento privado. Eu tenho uma amiga que teve agora um diagnóstico de um câncer no pulmão. Ela se internou em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, ela foi operada via robô,
2 dias depois ela saiu do hospital e ela está ótima. E aí você vê que o tratamento na rede pública é lento, vamos dizer, os diagnósticos são muito atrasados, e eu fico muito impressionado, inclusive, porque esse atraso, tudo isso, acaba incidindo em maiores gastos. Eu estou errada, doutor? Se você cura rapidamente, se você diagnostica precocemente, você de alguma forma evita gastos também, não evita? Sem dúvida, Maria Tereza, sem dúvida. Os tratamentos, quando a gente está com intuito curativo para o paciente, ou seja, uma cirurgia, uma radioterapia com intuito curativo, ele tem dia para começar e dia para terminar. Quando o paciente está com uma doença avançada, metastática, por exemplo, que aí a intenção não é mais curativa, mas sim de controlar a doença, o tratamento tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. E isso realmente vai gerando gastos, insumos do sistema de saúde. Então, realmente, você está certíssima, quanto mais avançada a doença, mais gastos e mais recursos são utilizados do sistema de saúde. E sem falar no abismo que ainda há, né, entre os tratamentos que são públicos e particulares, a gente vê e precisa, claro, enaltecer, valorizar uma série de iniciativas da sociedade civil, principalmente para o tratamento de câncer. A gente pode citar aí várias instituições que fazem um trabalho exemplar. Aqui no estado de Goiás nós temos a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, da Araújo Jorge, né, que há décadas aí faz um trabalho importante, necessário, mas que depende não só do poder público, mas também de toda a sociedade, desse olhar de atenção das pessoas para que esse trabalho seja mantido. A gente vai falar no programa ainda hoje sobre o retinoblastoma, que é o tipo de câncer que acometeu a filha do apresentador Thiago Leifert e da jornalista Dayana Garbim, o casal que se posicionou, que se pronunciou nas redes sociais essa semana sobre essa doença da filha deles, que tem apenas 2 aninhos, é isso mesmo? Uma criança de 2 aninhos. Não, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, exatamente. Obrigado, MT. Que está com retinoblastoma, o Dr. Rodrigo Fogassi vai explicar também para a gente o que é esse retinoblastoma, mas nós estamos em meio a uma campanha nesse mês de fevereiro, né, doutor? Que é Fevereiro Laranja, que traz informação, que traz conscientização para as pessoas relacionado à leucemia, que é o câncer dos tecidos. Explica para a gente, para o telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está acompanhando o programa nas redes sociais também, como é que a gente conceitua a leucemia? Bom, a leucemia é uma doença é um câncer do sangue, digamos. Grosseiramente falando é isso. Quando a gente pensa num câncer, a gente sempre pensa num tumor, num tecido sólido. Aí você pergunta, como que o sangue ele pode gerar um tumor, um câncer? Na verdade, a gente tem que ir para o princípio do que é um câncer. Um câncer é uma proliferação desenfreada de alguns grupos celulares. Por exemplo, um câncer de mama. As celulinhas que levam o leite pela mama pode gerar um câncer. Esse é o carcinoma ductal, que são os ductos que levam leite, ou carcinoma lobular, que são os lóbulos que produzem o leite. Então, essa proliferação celular desenfreada e com potencial de gerar metástase é a definição de um câncer. Pensando na leucemia, pode ocorrer que alguns grupos celulares do sangue, lembrando, nós temos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, comecem a se proliferar desenfreadamente, e esse é o processo, é a doença que nós chamamos de leucemia. Certo. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho agora aqui no Se Liga. Eu quero relembrar você que nos acompanha, o nosso número de WhatsApp é o 62992398683, número pelo qual você pode mandar a sua mensagem a qualquer dia, a qualquer hora, aqui para o nosso programa. Se Liga hoje recebe o Dr. Rodrigo Fogassi, ele que é oncologista. Temos também Rimene, Maria Tereza, TT. Daqui a pouquinho o nosso Se Liga está de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com
youtube.com/interativa Goiânia e também pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Até já! Se liga! Interativa com Mateus Ribeiro. Se liga! Interativa com Mateus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Hoje a gente discute um tema muito importante. No Dia Nacional da Mamografia e um dia depois do Dia Mundial do Câncer, a gente recebe o médico oncologista Rodrigo Fogassi, ele que explica pra gente aí as dificuldades em termos o diagnóstico precoce da doença e também os principais tipos de câncer, como nós, cidadãos, como nós devemos ficar atentos aos sinais que o nosso corpo demonstra. Divide tela aí pra gente, por favor, coloca a nossa bancada toda posicionada aqui no Se Liga deste sabadão, dia 5 de fevereiro. É isso mesmo, doutor? O nosso corpo manda sinais? Existem situações que nos fazem ficar mais atentos a um possível câncer, a uma possível existência de uma doença? Como a gente deve ficar atento aos sinais que o nosso corpo pode mandar para a gente? Bom, Matheus, geralmente, quando o corpo ele envia algum sinal, ou seja, a gente pode traduzir isso com algum sintoma, é porque a doença pode já estar querendo ficar um pouco avançada. A gente teria que, na verdade, dar um passo atrás e tentar pegar a doença, flagrar a doença antes que ela emita algum sinal. Por isso que é importante os check-ups periódicos, anuais pelo menos, tá? E não são somente check-ups sanguíneos, não é ir no médico fazer um hemograma, fazer um exame de colesterol, uma glicemia. A gente também tem que fazer check-ups com imagens, ultrassom de abdômen, um raio-x de tórax, porque esse é o princípio do desenvolvimento de um câncer, são nódulos. E esses nódulos muitas vezes não são pegos por exames de sangue. Então, Periodicidade, doutor? Quando ele... Perdão? Com que periodicidade o senhor recomenda esses exames de imagem, por exemplo? Esses exames de imagem, eles devem fazer parte de uma rotina, e essa rotina geralmente é anual. A gente costuma falar para o paciente, escolhe uma data do ano, um mês do ano, um mês importante, aniversário de casamento, aniversário do filho, enfim, e vai fazer seus exames, porque todo ano você acaba lembrando disso. No que diz respeito aos sintomas, é muito interessante a gente salientar que cada doença acaba tendo um sintoma diferente. Então, vou falar só das mais prevalentes. Câncer de próstata no homem. Ficar atento à disfunção erétil. Isso é muito importante, quase não é falado. É normal o homem mais velho perder um pouco a potência? Sim, mas perdeu a potência, procure um urologista. Dificuldades para urinar também. Sangramento urinário, isso não pode acontecer no homem. E na mulher, nódulos na mama, principalmente, e aparecimento de linfonodos, que são ínguas, nas axilas, são sinais muito importantes que devem fazer com que a pessoa procure um médico próximo. ET, você queria perguntar? Porque assim, eu queria saber exatamente, porque de acordo com as leituras, com as pesquisas que a gente faz, a gente percebe que muito do câncer, o senhor até comentou aí a respeito de histórico de câncer na família, a gente sabe que existe uma carga genética, porém também existe, né, os hábitos de vida alimentares, né, o comportamento da pessoa. Efetivamente, o que é maior, o genético ou o hábito de vida, né? Primeira pergunta. A segunda pergunta, para hábitos de vida, por exemplo, o que realmente, efetivamente pode causar um câncer? Claro que a gente tem 200 tipos de câncer, mais de 200 tipos de câncer, enfim, mas o que o senhor, na sua experiência, percebe que os hábitos podem levar, a gente já sabe que o tabagismo leva, mas outros hábitos, o que isso pode suscitar o desenvolvimento de um câncer nas pessoas, assim, ou de um câncer, de um tipo de câncer? Bom, muito boa pergunta, Tete. Fatores genéticos são importantíssimos. Quando a gente fala em genética, é como se nós fôssemos um bolo, né? E os nossos genes são as páginas da receita do nosso caderninho de receitas.
Tem algumas páginas que, se você perder, o bolo sai. O bolo sai e você consegue aproveitar esse bolo. Ou seja, ele sai saudável. Algumas páginas você perde e o bolo não sai. Por uma queda de essas energia aí, mutações. doutor. Foi uma queda. Acontece, gente. Não, aqui às vezes acontece. Então, quando você perde um gene, ou seja, uma mutação, essa mutação pode acarretar realmente algum prejuízo, e alguns desses prejuízos são cânceres. Esses prejuízos, eles acabam levando a um risco maior de desenvolvimento de câncer naquela pessoa. Mas, se a gente for pegar a população geral, a gente sabe que os cânceres genéticos, eles são uma minoria. Então, apesar da genética ser muito importante, no geral, ela tem um peso menor do que os hábitos de vida. É muito mais então, Sim, como doutor. eu faço o bolo do que a página da receita, doutor? Gente, olha. Exato. Exatamente. E há como distinguir relação... qual é o câncer que é proveniente, por exemplo, da genética, e qual é o câncer que é proveniente de um agente externo? É possível distinguir isso? A gente muitas vezes, a gente pede, por exemplo, pacientes jovens que têm um câncer, a gente sempre tem que pedir uma avaliação genética para saber se aquele câncer ele veio de forma esporádica ou se aquela pessoa já nasceu com uma informação genética que facilitaria o desenvolvimento de um câncer no futuro. Tá? Então, por isso, tem uma pesquisa muito interessante com gêmeos. Porque se a gente pegar gêmeos idênticos, eles são cópias genéticas um do outro. E esses gêmeos são seguidos e no futuro é visto quem desenvolveu câncer ou quem não desenvolveu, quem desenvolveu algum problema cardíaco, porque aí você praticamente isola a parte genética e você só consegue avaliar a parte de comportamento, alimentação, enfim. E o que é visto é que realmente a maioria dos cânceres acontecem por causa por fatores externos. E aí a gente a ciência já consegue mapear também, doutor, que tipo de comportamento a gente pode trabalhar, e aí eu me refiro principalmente à alimentação, né? Nosso grande combustível de existência é a alimentação. A gente já tem uma listinha assim de produtos industrializados ou de determinados tipos de alimento que podem suscitar, que podem estimular algum aparecimento de doença, ou isso ainda é uma matemática difícil assim da gente calcular? É uma matemática difícil. E por quê? Porque para a gente conseguir isolar um fator, a gente teria que colocar dois grupos isolados do resto do mundo. Para um grupo, você dá somente, por exemplo, vamos testar se tomar leite gera câncer. Um grupo a gente isola do resto do mundo e o outro grupo, também isolado do resto do mundo, a gente só dá leite e vê se ele gera ou não mais câncer. Então é muito difícil a gente fazer uma análise específica na alimentação. Mas o que a gente sabe é que, então a gente tem que olhar questões populacionais. A gente sabe que populações que têm certos comportamentos acabam tendo maior número de cânceres. Por exemplo, populações que ingerem muita carne vermelha têm mais riscos de câncer de estômago e de intestino. Isso também acontece em populações que ingerem muitos alimentos embutidos, por exemplo, linguiça, salsicha. Até o peito de peru, que é tão tido como saudável, ele também é um alimento processado, também aumenta o risco. Fast foods também, o bacon também, infelizmente, porque realmente é muito bom. Eu não estou dizendo para não ingerir, senão nossa vida nem teria graça, né, o colorido da vida, e a gente conseguir aproveitar todas essas coisas. Mas fazer tudo com moderação. A gente sabe que fast foods, bebida alcoólica é importantíssimo. A gente está vendo uma banalização muito grande, inclusive com as músicas, né? Foi largado pela namorada, fui para o bar e bebi. Fui para o bar. Não, isso é muito complicado, porque são mensagens que a gente está passando para os jovens, que beber não faz mal, que beber é natural, e não é. É um dos principais vilões para o desenvolvimento de um câncer. MT, você queria comentar alguma MT. coisa? Eu queria fazer uma pergunta.
Doutor, já foi identificado a possibilidade de alguma influência psicológica pelo emocional no câncer? Da mesma forma, é difícil a gente isolar esse fator, mas o que acontece quando nós estamos deprimidos ou quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida? Aí eu vou entrar numa questão um pouquinho técnica, mas eu prometo que eu vou tentar usar linguagens acessíveis. Quando nós ficamos estressados, o nosso corpo secreta um hormônio, que é o cortisol. O cortisol em excesso, nas alturas, que ocorre quando a gente está num momento de estresse, ele diminui o nosso sistema imunológico. Isso é natural. Isso inclusive, nós conseguimos evoluir na natureza por causa, dentre outros fatores, esse foi um deles. Diminui um pouco a nossa imunidade para a gente conseguir se defender, enfim. Só que esse estresse atualmente que nós temos, crônico, que dura meses, anos, e nosso cortisol alto e nossa imunidade, portanto, baixa, com a nossa imunidade baixa, com as nossas defesas baixas, a gente está aberto para sofrer ataques por infecções. Então, pessoas estressadas têm maior risco de infecções de urina, pneumonias e também maior risco do desenvolvimento do câncer, porque nosso sistema imunológico não consegue perceber que está sendo desenvolvido um câncer, porque essa pessoa está com cortisol elevado por conta de um estresse. Eu queria até emendar essa pergunta que a Maria Tereza fez, doutor, e lembrar, vamos falar de uma coisa que parece uma esperança boa, né? Essa semana a Nature publicou um estudo que foi aprovado em 2017, se eu não me engano, sobre terapia genética com as células T, que nada mais é do que as próprias células do paciente serem treinadas geneticamente para combater o câncer. Isso ainda é uma coisa muito distante para a nossa visão aqui de Brasil, para o tratamento, não digo até do serviço público de saúde, mas para o tratamento que qualquer um que tenha um plano de saúde, por exemplo, ou que tenha acesso a um hospital possa usar. A gente já pode pensar nisso a curto ou médio prazo? Rimene, isso já, na verdade, é uma realidade. A gente já utiliza a imunoterapia na prática. A imunoterapia, o que ela é, basicamente? O tumor, quando ele está desenvolvendo, o tumor ele coloca em cima de si, digamos, como se fosse uma capa. E essa capa ela faz com que o tumor fique invisível para o sistema imunológico. Ou seja, o sistema imunológico está nadando no nosso sangue, passa ali pelo tumor e fala, não, isso aqui não é nada, por conta dessa capa. Essa capa, ela se chama PDL1, é uma proteína. Tá? E atualmente nós temos imunoterapias que tiram essa capa de cima do tumor e o nome é anti-PDL1, ou seja, é muito explicativo. Ela tira o PDL1, que é uma capa de invisibilidade, digamos, e aí o sistema imune consegue enxergar o tumor e começa um ataque do sistema imunológico contra o tumor. É uma terapia muito moderna, a gente já usa na prática clínica para muitos tumores, principalmente melanomas, tumores de bexiga, tumores de rins e tumores de pulmão, que foi o que foi citado agora há pouco. Com relação a treinamentos das células imunológicas para atacar o tumor, essas pesquisas estão em desenvolvimento, mas isso realmente é uma realidade que ainda vai demorar um pouco. Certo. TT, você quer complementar alguma coisa? Na verdade, eu quero só fazer uma observação e saber se a observação está no caminho. Então, assim, parcimônia, bom senso seria o ideal em relação a hábitos alimentares, né, doutor? É claro que aí a gente inclui, né, atividade física, a gente inclui, né, a própria MT, adorei a sua pergunta, MT, a questão da saúde mental, enfim, mas em relação à alimentação, o meio termo, né, porque a gente gosta de um vinho, sabe, doutor? Vou falar aqui um negócio para você. Então a gente precisa ter parcimônia, sei lá, 1, 2 tacinhas por semana, meu Deus. 1, 2 garrafinhas por dia. Então seria isso, né? O bom senso, né? Não exagerar. Porque assim, é claro, quando a gente pensa em cortar totalmente, né? Eu já começo um processo de sofrimento, mas a parcimônia é necessária nesse momento. Doutor, explica para ela que o vinho tem flavonoides. O vinho tem flavonoides que são protetores do sistema cardiovascular.
Mas, lembrando, não é só de sistema cardiovascular que nós vivemos. Então, realmente, Puro coração, né? A ingesta excessiva, ela pode causar outros problemas. Os flavonoides que estão no vinho realmente são protetores, mas o álcool etílico que está no vinho, ele não é. Então, pode gerar aí câncer de estômago, de esôfago, mas em doses baixas. E lembrando, para pensar, é igual ao tabagismo, não existe uma dose considerada segura de consumo. A gente fala que para a mulher 1 taça de vinho ao dia e para o homem até 2 taças de vinho ao dia é de certa forma segura, mas segura para o coração. Mas se você juntar isso com bacon, já começa a complicar. E se você também juntar isso a um sedentarismo, complica mais ainda. Ô, doutora, porque nesse programa a gente assume os nossos vícios. Então, assim, tem um ali com a mão na boca, Hábitos, que ela Matheus, disse que hábitos. o fumar dela é um ato político. O outro tá aqui no vinho. Eu tô aqui com a minha gula. Então, assim, a gente assume os vícios nesse programa, né, MT? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ok. Tá, eu até tô meio quieta porque eu faço check-up anual, mas com a pandemia eu ainda estou com muito medo, tá certo? Eu não estou me dispondo a fazer, a ir a uma clínica, enfim. E até reconheço que eu precisaria fazer. Eu tenho 67 anos, geneticamente eu tenho famílias impecáveis, tá certo? Na minha família, ambas as minhas famílias são muito tranquilas. Eu faço uma dieta alimentar bastante razoável há muitos anos. Eu não bebo, há 20 anos que eu não bebo, mas eu fumo, e fumo bastante. Tenho meus pecados, tá certo? Então, por isso, doutor Rodrigo, eu estou bem quieta aqui, se o senhor percebeu, mas aí todo mundo vem aqui e vem me cutucar, tá certo? Esses dois aí bebem pra caramba, bebe vinho todo dia tem fotinha lá sabe, da garrafinha de vinho. Todos nós temos nosso pecado. Então não aponta o dedo pra mim não, tá certo? Não, porque mas eu também tenho... Eu tô fazendo justamente o contrário. Eu também tenho credenciais para apresentar, tá, doutor Rodrigo? Não, certo? Porque também, e convenhamos, né? Ninguém vai conseguir... como a vida não tem esse manual de instrução, nem o nosso corpo, nem a nossa saúde, né, doutor? Ter essa conduta consciente, como a Maria Tereza colocou, olha, eu ajo assim, assim, assado, em compensação, eu sei do que eu faço que pode não me fazer tão bem. Ter essa consciência em relação à própria saúde, em relação ao próprio corpo, ter consciência em relação aos cuidados que são necessários, isso é um comportamento fundamental. Agora, eu retomo um pouco daquilo que nós falamos no primeiro bloco, que é a questão das pessoas, Matheus, que não têm condições e que não encontram na saúde pública, que não encontram na nossa rede de assistência, esse acesso que outras pessoas têm por meios particulares. Eu acho que enquanto sociedade é nesse ponto que nós precisamos tocar, é nessa ferida que nós temos que cutucar, justamente para criar novos mecanismos de combate a doenças que fazem milhares de vítimas todos os anos aqui no nosso país, né? Exatamente. E o que é mais difícil é que, quando a gente está falando de câncer, esse abismo é muito grande. Por mais que você esteja num serviço de saúde pública, mas de referência, em São Paulo eu era do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o maior hospital público de atendimento e tratamento do câncer do país. E mesmo assim existia um abismo junto ao sistema particular de saúde, mas esse abismo não é pelo serviço em si, é pelo sistema único como um todo. E como que a gente, na ponta ali, tentamos ajudar o paciente? Abrindo protocolos de pesquisa, porque nos protocolos de pesquisa que são patrocinados pela indústria, muitas vezes o paciente que não teria condições de receber, por exemplo, uma imunoterapia dessa que eu comentei, em um protocolo de pesquisa ele consegue. Porque essas pesquisas elas não estão no processo de desenvolvimento da medicação, não está sendo utilizados os pacientes como, desculpa o termo, cobaias.
eles estão, na verdade, já numa fase de liberação da medicação. Aquela medicação ela já serve, ela já é útil para outros tumores. Por exemplo, imunoterapia a gente já sabe que funciona para câncer de pulmão. Será que funciona para câncer de próstata? Vamos testar, vamos... E isso que é o interessante, e é nisso que os pacientes do sistema público podem ter o acesso. Então, o que eu aqui até faço um apelo para todos que estão ouvindo, que se você conhece algum paciente que tem um câncer, que está no sistema público, e que tem a doença avançada, e que se por algum momento o médico comentou algo do tipo, não temos mais o que fazer, o que é uma coisa que eu abomino essa frase, porque a gente sempre tem o que fazer, converse com ele se existe algum protocolo de pesquisa aberto no serviço ou em algum serviço parceiro que o paciente possa entrar para tentar beneficiar essa pessoa. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, além de comentar... Antes de você ir para o intervalo, eu só queria sair em minha defesa, porque já que Maria Tereza saiu em defesa dela, e dizer que o álcool diminui meu cortisol, tá bom? Esse programa é um programa politicamente incorreto. Impoliticamente, onde que eu tirei isso? Politicamente incorreto. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um intervalo. Gente, olha, daqui a pouquinho o Se Liga tá de volta. Nós vamos comentar aí. Dr. Rodrigo Fogassi vai trazer para a gente todos os detalhes do que é o retinoblastoma, esse tipo de câncer que acometeu a filha do apresentador Thiago Leifert e da jornalista Diana Garbin. E temos um outro assunto importante a tratar também. Até quando vale a pena seguir com o tratamento? Até o leito de morte da pessoa? Questão polêmica que a gente aborda no próximo bloco aqui do nosso Se Liga. Já a gente faz questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelas nossas redes sociais. Hoje a gente recebe o Dr. Rodrigo Fogassi, médico oncologista e também titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein aqui em Goiânia. Divide a tela aí pra gente, traz a nossa bancada, por favor. Dr. Rodrigo, nós vimos aí o apresentador Thiago Leifert e a mulher Diana Garbin fazendo uma declaração emocionada nas redes sociais, contando que a filha deles, Lua, tem retinoblastoma. É um tipo de câncer na retina, é isso mesmo? Conta pra gente o que é esse câncer, doutor. Bom, é realmente um depoimento emocionante. Nós que somos pais, eu sou pai também de uma filhinha pequenininha, a gente não tem como não se colocar no lugar do outro. Eu já por prática, eu já faço isso diariamente, como que seria uma abordagem, um tratamento se fosse eu ou se fosse alguém da minha família, e é assim que eu tento agir com os meus pacientes. No caso do retinoblastoma, realmente é um tumor maligno, um câncer nos olhos, que acomete principalmente as crianças. Tá? O câncer é um dos tumores oculares mais comuns das crianças, e como eu costumo dizer para os meus pacientes, qualquer tecido vivo do corpo, porque muita gente pode estranhar, nossa, mas um tumor do olho, qualquer tecido vivo do corpo onde tem as células pode ter um câncer. Então nós podemos ter câncer nos olhos, nós podemos ter câncer até no coração, em veias, porque isso aí tudo são células vivas que podem em algum momento se desenfrear e começar a se proliferar. Então realmente é um tumor maligno que acomete crianças, um tumor considerado relativamente raro, e quando eu digo raro, eu não digo grave, a gente costuma também entender a palavra raro como grave. É um tumor grave, sim, e raro. Certo. Eu queria só complementar isso aí, Matheus, só para a gente poder fazer um aparato de como é importante, como foi importante esse depoimento, né, do Thiago Leifert com a esposa dele. Né? Às vezes até o doutor pode comentar isso também, porque só quem já teve na família um diagnóstico de câncer sabe o peso que isso tem. E quando a pessoa guarda isso, acredito que isso deve ser um importúnio muito grande. Falar sobre isso, além de trazer elucidações para alguns casos,
pode também ajudar num tratamento, pelo menos na parte psicológica do paciente. Eu não sei se eu estou certo em dizer isso, mas antigamente nem se podia falar a palavra câncer, né? Falava-se a doença ruim. Hoje em dia parece que as pessoas se acostumaram a levar isso com uma certa, abre aspas, naturalidade, fecha aspas. Falar sobre o assunto, doutor, é importante também, até para que outras pessoas sigam o exemplo e tomem as suas precauções no que se diz respeito à doença? Com certeza, essas pessoas que são pessoas famosas da mídia, formadores de opinião, é importantíssimo compartilhar isso. Porque quem sabe alguém que não tem acesso ao serviço público, tem um filho que tem um olhinho branco, que achou que isso poderia ser normal, falou, opa, isso aqui parece com o que o Thiago Leifert falou na televisão, vou procurar um médico e acabou. Certamente, isso pode ter acontecido nesse momento. A gente sabe que o retinoblastoma está em média de 4 casos por milhão de pessoas. Quantos milhões de pessoas nós temos no Brasil? Então, certamente a gente tem vários casos espalhados, e esse foi um caso que veio à mídia, que certamente ajuda outras pessoas. E até por isso é importante esse tipo de espaço que a gente está tendo aqui, porque quando eu converso com um paciente, eu estou auxiliando aquele paciente, aquela família. Quando a gente fala na mídia, a gente está auxiliando milhares de pessoas. Foi isso que o Thiago Leifert fez, foi isso que outras pessoas fizeram, pessoas que a gente tem contato, inclusive pessoas que trataram com a gente no Hospital Albert Einstein, que a gente agradece muito, porque essas pessoas com certeza ajudaram outras que não teriam acesso à informação e tiveram por causa delas. E nos últimos anos tivemos aí, né, o ator Reinaldo Gianecchini, o Caio Ribeiro, que é comentarista esportivo da Rede Globo, a Fátima Bernardes relatando também um tratamento de câncer no útero, a atriz Drica Moraes, enfim, muitas pessoas conhecidas, admiradas, né, que têm seus fãs, que têm ali uma legião de pessoas que gostam e apreciam o trabalho dessas pessoas e que podem ser também informadas, conscientizadas a partir desses relatos. Rimene perguntou aí da necessidade de nós falarmos sobre o assunto. Agora, doutor, existem casos também, e o senhor disse que julga terrível essa declaração, né? Não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem mais salvação, e concordo, isso é realmente muito triste. Mas qual o limiar, até que ponto é necessário, é preciso, é humano, é digno para com a vida do paciente levar um tratamento que pode gerar sofrimento, que pode gerar outros tipos de dores, outros tipos de complicações, quando a situação é terminal? Como é que o senhor vê esse tipo de entrave? O limiar que nós devemos ter é a dignidade da pessoa. Quando nós estamos atravessando essa linha inexistente, mas existente, da dignidade, já está na hora da gente sentar e conversar até onde nós podemos e queremos ir. Uma grande questão que a gente tem que ter em mente, quando nós recebemos um paciente no hospital, a gente tem que olhar se aquela causa que levou o paciente à internação, ela é uma causa reversível ou ela é uma causa irreversível. Por exemplo, uma pessoa jovem, saudável, está atravessando a rua e é atropelada e tem perda de consciência e acaba indo para uma UTI. Essa pessoa que era saudável, tinha todas as suas funções normais, foi acometida por uma causa reversível, que é um atropelamento. Essa pessoa a gente tem que fazer o investimento na saúde, reanimação, intubação, a gente tem que fazer de tudo para reverter esse quadro. Uma pessoa que entra no hospital num quadro irreversível, por exemplo, um câncer que já não temos remédios suficientes para tratar aquele câncer, e aquele câncer está gerando o quadro que levou a pessoa à internação, nós sabemos que levar essa pessoa para a UTI, intubar, fazer hemodiálise ou qualquer coisa que prolongue a vida dessa pessoa de forma artificial, sendo que a gente não vai conseguir tratar a causa base, que é o câncer, esse é o momento que a gente senta com a família e literalmente fazemos reuniões familiares com psicólogos, com os enfermeiros, com os familiares, filhos, pais, enfim, para a gente, em conjunto, definir que aquele momento
de terminalidade está chegando e é um momento que todos nós vamos ter. E como que nós queremos ser tratados quando esse momento chegar para todos nós? Longe da nossa família, entubado numa UTI fria, gelada, literalmente gelada, porque é muito frio dentro da UTI, ou a gente quer, nesse momento de passagem, que a gente esteja perto de quem a gente ama, de quem a gente tem confiança, e isso é realmente muito discutível, e hoje em dia a gente até agradece por estar tendo essa abertura para discutir cuidados paliativos, coisa que antigamente era impossível a gente discutir. Era aquela coisa de temos que fazer tudo até o final, sendo que às vezes o final ele já chegou, e se a gente ficar fazendo tudo, a gente só vai prolongar o sofrimento do paciente e da família. Ô, MT, eu queria passar a bola para você, porque essa discussão sobre a finitude da nossa vida, ela ainda é cercada de muitos tabus, ela ainda é cercada, eu ouso dizer, até de muita hipocrisia, às vezes, de uma certa resistência, de uma certa incompreensão. Mas isso é um debate cada vez mais necessário numa sociedade que precisa se ressignificar, você concorda? Eu, por exemplo, acho que é um debate que precisa vir para a sociedade com uma certa urgência, é a eutanásia. Tá certo? Assim, as pessoas, eu particularmente, né, claro, acho que as pessoas têm o direito de dizer, olha, chega, eu não quero passar por um tratamento doloroso, eu não quero, sabe, o tratamento paliativo. Ele é paliativo, mas a pessoa vai passar por um sofrimento grande durante esse tratamento paliativo. Eu acho que ela pode dizer que não quer, tá certo? Para mim isso é simples, doutor Rodrigo, porque eu sou ateia, eu não tenho essa visão de preservação da vida, etc, etc, etc. E eu quero ter esse direito, se for o caso, tá certo? Eu conheço pessoas que passaram pelo tratamento paliativo, que é bem paliativo, mas a pessoa sofre muito. Ela vai morrer, ela sabe que ela vai morrer, e de qualquer forma ela não pode decidir encurtar isso. O que o senhor pensa disso, doutor, como médico? Eu estou falando como advogado que eu sou, né? Sim. Particularmente, eu fui formado dentro da nossa linha de pensamento da medicina brasileira, que a gente é contra, né? Particularmente, eu sou contra. E eu digo isso porque quando a gente implanta os cuidados paliativos, mas de forma responsável, de forma humana, porque às vezes a gente vê casos que estão, cuidados paliativos. Não, não é cuidados paliativos. É simplesmente você está deixando a pessoa fazer o fim da vida de forma não assistida. Como a gente diz. Quando nós falamos para o paciente, olha, vamos iniciar os cuidados paliativos, o que a gente quer dizer com isso? A gente deixa de lado um pouco a causa, a gente deixa de lado um pouco a doença e foca totalmente no doente. Ou seja, a gente para de pensar um pouco naquele câncer que está levando o paciente a óbito e a gente pensa o que leva a gente hoje em dia para o médico. Naturalmente, você vai no médico porque você está com uma dor, você vai no médico porque você está com uma infecção, e a gente trata essas outras coisas e deixa o câncer um pouco de lado. Quando o paciente está em terminalidade ativa, ou seja, a gente sabe que aquele paciente vai evoluir a óbito, aí sim a gente lança a mão de algumas medicações que bloqueiam os sistemas de sensibilidade do paciente. Ou seja, a gente percebe muitas vezes que o paciente, quando está falecendo, a respiração fica bem complicada. O paciente às vezes pode ter dor, pode ter algumas angústias. A gente tem remédios que conseguem bloquear tudo isso. A gente bloqueia no cérebro do paciente a sensação de falta de ar. Então o paciente pode estar saturando 50%. Ele não percebe que ele está saturando isso. Ele fica com uma sensação de que está tudo normal. Essa angústia a gente chama de acatesia. O paciente ele parece que quer realmente sair do corpo. A gente consegue também utilizar medicamentos que bloqueiam isso. E se o paciente, mesmo assim, continuar com um sofrimento muito intenso, a gente pode sim iniciar uma sedação leve. Essa sedação, de forma alguma,
ela antecipa a ida do paciente a óbito. Ela simplesmente deixa o paciente, é como se fosse um calmante, o paciente fica dormindo até o momento que ele acaba indo a óbito. Com relação à eutanásia, eu acho que a gente ainda não está preparado para isso, porque principalmente devido à grande diferença que a gente tem em suporte no país, por mais que você deseje, fala assim, olha, eu não quero passar por esse sofrimento, quem vai ser aquele médico que vai estar te assistindo? Será que já foi realmente lançado mão de tudo que a gente tem disponível? Então, eu acho que eu ainda continuo contra a eutanásia. Eu acho que a gente tem... Eu acredito em Deus, sendo médico, e eu acho que a gente vê tanta coisa que, assim, daria para a gente sentar, tomar um vinho, no caso, e discutir Comigo sobre seria isso. uma taça de leite, doutor. Eu adoro Eu leite. já vi tanta coisa na medicina que Vinho. você olha e pensa, Doutor será que existe Rodrigo, alguma coisa realmente? doutor Rodrigo, essa é uma Pois não. discussão que não se tem, né? Porque é uma questão de fé e tem outros fatos envolvidos. Mas a minha pergunta sempre será, por que que naquele momento em que você vai começar a, de uma certa forma, enganar o corpo do paciente, você não pode deixar o paciente decidir? Essa é a minha questão. E aí Entendeu? eu faço uma interseção entre as duas opiniões, porque também já encerrou o nosso tempo, eu preciso encerrar o programa, mas veja só que colocação super interessante nós temos da Maria Tereza e também do Dr. Rodrigo, que nos mostra uma necessidade. Maria Tereza colocou o direito que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, temos em relação à nossa própria vida. E o Dr. Rodrigo traz a ponderação de que esse direito também só pode ser exercido em patamares de igualdade à medida em que todos nós temos acesso às mesmas oportunidades de tratamento, às mesmas oportunidades de acesso às inovações tecnológicas que podem trazer tratamento e a cura de doenças. Com certeza, meus amigos, é um tema para a gente voltar a abordar aqui no programa. Doutor Rodrigo, queria agradecer a participação e a disponibilidade do senhor. Eu agradeço a discussão, a bancada, foi ótimo. Eu agradeço imensamente. Um bom sábado a todos. Maria Tereza, beijo grande, meu amor. Te amo. Essa discussão precisa continuar. Te amo também. Também acho. Abordaremos aqui no programa. gostei. Rimene Amaral, beijo grande, meu amigo. Beijo para todo mundo, um abraço para todos que estão nos ouvindo. Obrigado, doutor. Foi de grande valia a conversa com o senhor. Vou ali baixar meu cortisol. Bom fim de semana para todo mundo. TT, prima, bom fim de semana. Beijo, primo. Bom fim de semana para todo mundo. Continuem se cuidando. E eu vou fazer panqueca. Sem bacon. Delícia. Até sábado que vem, meus amigos. Para você que nos honrou com a sua companhia, com a sua audiência, um excelente fim de semana, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Se liga, Interativa com